mais que todos digam que ele era carpinteiro, eu acho que ele tá mais pra pintor. Se não, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém. É só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. Deus é um só e eu não estou só. Deus é o amor e o amor já chegou nesse lugar. Por mais que todos digam que ele era carpinteiro, eu acho que ele tá mais pra pintor. Se não, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém. É só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. E Deus é um só e eu não estou só. E Deus é o amor e o amor já chegou nesse lugar. Muito boa noite, meus irmãos, e a paz de Deus seja com todos. Que bom ver todos vocês aqui, vê-los aqui de forma virtual, reunidos para louvar, para adorar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que Ele fale conosco, possamos aqui também derramar as nossas orações, os nossos corações diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Peço que baixem suas cabeças e nós falaremos com o Senhor nesse instante. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Senhor. Nós queremos te dar graças pela tua imensa bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor permite-nos reunir aqui para louvar, para adorar o Senhor de forma especial. Meu pedido nessa noite é que o Senhor fale com cada um dos irmãos, dos amigos, dos familiares que estão aqui nos ouvir, que a tua palavra chegue aos corações de forma penetrante e que teu Espírito Santo faça brotar, ó Deus, a semente do Evangelho e amadurecer, ó Deus, a todos os irmãos que estão aqui. Nós oramos, gratos, pedindo mais uma vez a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Ela se encontra lá no livro de Filipenses, no capítulo 3,
dos versos 13 a 16. Diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. É Paulo quem escreve essas palavras aos irmãos da igreja de Filipos. Ele está preso nessa situação e, mesmo assim, chama os crentes lá da igreja de Filipenses a continuarem a caminhar, continuarem a viver de modo digno. Em outro momento ele fala da vocação em que Deus os chamou. Então, esse é o nosso chamado, e isso é para isso que também Deus nos chama, para vivermos, mesmo em tempos difíceis, de forma digna da vocação em que fomos chamados, pois assim Deus o fez. Nosso desejo é que Deus nos abençoe e nos ensine a caminhar dessa forma. Amém? Vamos passar para o momento de louvor? O grupo de louvor nesse instante tem a palavra. Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus nessa noite com essa linda canção chamada Mais Que Uma Voz. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Glória a Deus. 1, 2, 3 e... Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só as vozes. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. 1, 2, 3 e... Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, eu sei. Te agradeço, Deus, te agradeço, eu sei. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Então, e meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti,
confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Mais que abundante é o derramar do poder de Deus sobre mim. Elevo meu cálice a ti, pois sei que irá transbordar. Mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Amém. Amém. Jesus é o bom pastor. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Meus irmãos, quero lembrar vocês para curtirem este vídeo e se inscreverem no canal daqui da igreja. Assim, o nosso canal pode crescer e alcançar muito mais pessoas. Também vocês podem ficar de olho nas redes sociais da nossa igreja. Lá nós vamos postar todas as atividades da igreja durante a semana. Ontem, dia 25, nós tivemos um encontro de casais durante essa quarentena, né? Fortalecendo o casamento na quarentena. Uma palavra muito abençoada, trazida pelos nossos irmãos Leila e Adalto, e em que podemos crescer um pouco mais, né? Aprender um pouco mais a palavra de Deus e crescer como um casal, né? Aprendendo a conviver em família, né? Durante essa quarentena. E foi muito bom. Deus tem abençoado a nossa igreja e nós oramos, né? Para que Deus abençoe grandemente os irmãos Leila e Adalto. Hoje nós temos um momento muito especial em nosso culto, que é um momento missionário. Nossa irmã Camila vai trazer a palavra para vocês. E logo após, o pastor Roberto tem a palavra dessa noite. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Irmãos, estou aqui hoje para fazer o nosso momento missionário. Nossa campanha se iniciou dia 8 de março e estamos estendendo ela um pouco para que possamos contribuir ainda mais com os nossos missionários e alcançar um alvo. Nesse momento, a nossa campanha é ainda mais importante, porque sabemos que os nossos missionários, mais do que nunca, precisam das nossas orações e das nossas ofertas para conseguirem se sustentar no campo. Por isso, agora nós vamos lembrar o tema e a divisa da nossa campanha. O tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a divisa está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. E diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nós possamos levar essa alegria àquelas pessoas que não têm, orando por aqueles missionários que estão no campo, contribuindo para que a nossa ajuda chegue até eles e também fazendo, porque nosso campo missionário está mais perto do que nós pensamos. Nós não podemos esquecer de dizer que nós, enquanto igreja, também estamos fazendo missões, ajudando o nosso próximo. A igreja atualmente comprou 10 cestas básicas e está doando essas cestas básicas para pessoas da comunidade, pessoas da nossa igreja que estão necessitadas. Que isso também esteja ardendo no coração de cada um. Se você quer contribuir com esse projeto das cestas, você pode contribuir também individualmente. E se você quer contribuir com missões, você pode acessar a conta da nossa igreja que vai estar aqui
E você também pode estar falando com os nossos irmãos da tesouraria. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês e que nós estejamos sempre orando e intercedendo e contribuindo com missões. Nesse momento, convido os irmãos a orarem por todos aqueles missionários que estão ao redor do mundo para que eles possam ter força, para que eles possam ter perseverança e que eles possam também ter saúde, que Deus possa preservá-los. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela nossa vida e nós queremos te pedir especialmente, Senhor, pelos teus missionários que estão no campo. Que o Senhor esteja abençoando cada um, que o Senhor esteja cuidando de cada um e que o Senhor esteja conscientizando a tua igreja que está no Brasil para que nós possamos estar contribuindo e possamos estar intercedendo cada dia mais por aqueles missionários que estão no campo, Senhor, que estão na linha de frente. Que o Senhor também faça com que o Evangelho chegue aos corações que estão doentes, aos corações, Senhor, que estão desesperados por Ti. Que o Senhor abençoe todos eles e que o Senhor abençoe também a nossa igreja. Que nós possamos ter sempre o espírito missionário aceso, ó Pai, para que possamos fazer missões independente do local. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com vocês, meus irmãos. Espero que estejamos sempre contribuindo e intercedendo por missões. Tchau. Graças e paz, irmãos. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Deusimar pela oportunidade a mim franqueada esta noite. Eu venho também agradecer ao irmão Maurício por estar conosco também nessa empreitada, dirigindo esse culto hoje à noite. Meus amados irmãos, é uma alegria, um prazer poder estar com os irmãos esta noite. E eu quero também trazer a minha saudação a você que está nos assistindo esta noite da sua casa, nesse momento maravilhoso, que é o momento em que nós reunimos para estar com o nosso Deus em adoração e em louvor. Eu quero esta noite trazer um sermão intitulado Onde está Deus em meio à tragédia humana? Em 2004, 250 mil pessoas morreram devido a um tsunami que aconteceu no sul do continente asiático. Tão logo que o tsunami devastou o sul da Ásia, os jornais internacionais estamparam como manchete a seguinte pergunta: onde está Deus em meio à tragédia? O mesmo aconteceu também no dia 11 de setembro de 2001, quando os americanos sofreram uma perda enorme, quando terroristas lançaram 2 aviões nas famosas torres do World Trade Center. Naquela época, também foi feita a mesma pergunta: onde está Deus em meio à tragédia? Uma certa vez eu pregava em minha igreja, quando um senhor entrou no meio do culto e fez também a mesma pergunta. Depois eu descobri que o filho dele, naquele dia, a sua vida tinha sido ceifada quando ele cruzava uma linha férrea, bêbado, e estava chovendo e ele não conseguia ver à noite, e de repente o trem passa por cima do carro dele, matando aquele jovem. E aí esse homem entra na igreja e em brados e gritando ele diz: onde está Deus? Ou onde estava Deus quando o meu filho morreu? Quando a tragédia aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 250 jovens morreram dentro de uma boate, a Boate Kiss. A pergunta voltou novamente à tona: onde está Deus em meio à tragédia? Não são apenas essas tragédias que eu menciono para os irmãos e amigos esta noite, mas durante toda a trajetória da humanidade, a história da humanidade, durante as calamidades, as pandemias, as guerras, a primeira coisa que o ser humano faz é: onde está Deus em meio à tragédia? Mas eu quero que você entenda que essa não é uma pergunta só do homem do século 21, do homem moderno. Esta pergunta foi feita por um profeta do Antigo Testamento. Há muitos e muitos anos, o homem desse profeta era Abacuque. E no capítulo
1 de Abacuque. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Abacuque, no capítulo 1, do versículos 1 até 3. Eu quero começar no versículo 2, que diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Ou até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. E Abacuque chega a dizer no final do versículo 3, há luta e conflito por todo o lado. Então esta é a pergunta que a humanidade tem feito. E nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos passando por uma pandemia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, só ocorreu 100 anos atrás. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que quando o anjo Gabriel veio a Maria para anunciar que ela teria um filho, o anjo Gabriel deixou algo muito certo naquele dia. Ele disse: o nome do seu filho será Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Notem que a pergunta que nós fazemos, onde está Deus em meio à tragédia, pode ser respondido logo pelo 1º capítulo do livro de Mateus, quando o anjo Gabriel diz: e o menino se chamará Jesus, porque salvará o seu povo do seu pecado, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu quero que você entenda esta noite que o cristianismo, ele difere de todas as outras religiões ou expressões de fé que nós temos em nosso planeta. Enquanto nas outras expressões de fé ou nos credos de outras religiões, o homem vai à procura de Deus. No cristianismo, Deus vem à procura deste homem. Eu quero encorajar a você esta noite para que você possa mudar essa pergunta. Porquanto a pergunta não é simplesmente onde está Deus em meio à tragédia. Que, se eu sei que Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que caminhou conosco, o Deus que caminha conosco, o Deus que vive conosco. Se eu sei disso, então eu devo mudar a pergunta. Eu não preciso mais questionar a presença dele em meio à tragédia. Me lembro quando a antiga República da União Soviética enviou o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, ao espaço. Ele foi ao espaço e depois de ter passado um tempo no espaço, voltou à Terra e mandou colocar no jornal russo, no Pravda, a seguinte frase: fui ao espaço e não vi Deus. Isso estava estampado no jornal Pravda, na antiga União Soviética. 2 semanas depois, Yuri recebe em sua casa uma carta de uma família cristã, escrita por uma garota, uma adolescente. E ela dizia a seguinte frase para Yuri: você foi ao espaço e não viu Deus, porque a minha Bíblia diz que só os limpos de coração verão a Deus. Eu quero que você então mude a pergunta. A pergunta não é onde está Deus em meio à tragédia. A pergunta que você deve fazer é onde eu estou diante de Deus quando a tragédia acontecer. Jeremias 29:13, o profeta diz que Deus sempre esteve do lado daqueles que o buscam. Por sinal, o próprio Senhor diz em Jeremias 29:13, ele diz: vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus nunca se limitou a meio termo. Deus exige que o homem o busque de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o seu intelecto, de toda a sua alma. Deus está disponível, Deus continua disponível. Onde Deus está no meio da tragédia, deixe-me dizer onde Deus está no meio da tragédia. Deus esteve no jardim do Éden, livrando o homem e a mulher de uma punição eterna.
Quer saber onde Deus está no meio da tragédia? Deus esteve com Noé e a sua família quando o dilúvio veio à terra. Deus esteve com Ló e as suas 2 filhas quando os anjos atacaram Sodoma e Gomorra. Deus esteve com Abraão quando ele saiu de Ur. Deus esteve com Samuel. Deus esteve com Davi diante do gigante Golias. Deus esteve com o profeta Elias no Monte Carmelo diante dos profetas de Baal. Meu amigo, meus irmãos e minhas irmãs, esta noite, o nosso Deus, ele é um Deus presente, ele é um Deus que caminha conosco. Logo no livro de Gênesis havia um homem chamado Enoque, que diz que ele caminhava com Deus. Deus caminha com o homem, como disse muito bem o pastor Billy Graham, uma certa vez, e depois, na verdade, dito por outros escritores, o maior milagre, a maior façanha, não é exatamente o homem caminhar na lua, mas é o Filho de Deus caminhar entre os homens. Porque o Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Deus está disponível. Deus está tão disponível que logo depois que o Senhor Jesus vai assunto aos céus, ele olha para os seus discípulos e disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Eu enviarei aquele que vai acompanhar vocês, o Paráclitos, o advogado, aquele que caminha junto. Olha o termo usado por João no capítulo 14, 16 do seu livro. O Paráclitos é um termo grego, é o advogado que caminha com seu cliente no momento da acusação. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor tem o prazer de estar conosco. Uma das minhas passagens favoritas está no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 9, nos versículos 23 e 24. Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da profundidade desse Deus, que em meio à tragédia, ele quer estar conosco. Se você observar as histórias da Bíblia, Deus nunca abandonou o seu povo, nem mesmo depois de muitos anos, quando o povo estava no Egito ou na Babilônia. Não interessa o cativeiro, não interessa a tragédia, o Senhor caminhará conosco. Em seu capítulo 9, versículos 23 e 24, se você tem uma Bíblia, Jeremias 9, 23 e 24, o Senhor diz assim, através do profeta. Ele diz, no versículo 23 e 24, não se glorie o sábio de sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, eu ajo com lealdade. Deus é leal, Deus não nos abandona, Deus não é como alguns dos nossos amigos que só nos acompanham enquanto nós temos uma carteira cheia ou quando temos cerveja na mesa. Deus é leal conosco o tempo todo. E demais o texto, com justiça e com retidão sobre a terra, porque destas coisas eu me agrado. O Senhor tem prazer, o Senhor se agrada em caminhar conosco. Onde está Deus em meio à tragédia? Esta pergunta não é honesta. A pergunta honesta é: onde eu estou diante de Deus quando a tragédia acontecer? É bom que você lembre, meu irmão, meu amigo e minha amiga, esta noite, é bom que você lembre que o Senhor está disponível. Aqueles que me buscarem me acharão. E em Provérbios diz que aqueles que me buscarem de madrugada, esses me acharão. Pense comigo esta noite. Pense comigo nesse momento. Você está no lugar ideal para que quando a tragédia acontecer ou aconteça, você possa ter certeza de que o Senhor está com você. Eu quero encerrar contando uma ilustração que sempre me chama a atenção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
quando eles estavam, os discípulos, dentro do barco com o Senhor, e uma tempestade se levantou naquela noite. E eles começaram a clamar, a gritar: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. O Senhor estava no barco com eles, dormindo. Obviamente que ele sabia que a tempestade estaria sujeita a seu comando. Naquele dia, o Senhor ensinou aos discípulos uma grande lição. Que quando a tempestade, quando a pandemia, quando a calamidade, quando a tragédia chegar, somente a nossa fé em Deus fará a diferença. Jesus olhou para ele e disse: vocês são homens de pouca fé. Eu espero que esta noite o Senhor possa ter falado ao seu coração e confortado o seu coração. Eu espero que você tenha sido encorajado e encorajada para, em meio à tragédia, saber que Deus não te abandonou, mas o Senhor está perto, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o adoram. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de trazer a tua palavra ao teu povo. Que essa mensagem possa encorajar, fortalecer, trazer fé, alimentar a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs. E acima de tudo, Senhor, que possamos entender que a pergunta certa não é onde está o Senhor em meio à tragédia, mas onde estou eu, em minha posição ao Senhor, quando a tragédia acontecer. Obrigado porque Jesus Cristo trouxe a este mundo a certeza de que o Senhor está conosco. O Deus Emanuel. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos vocês, aos nossos ouvintes. E se existe alguém no nosso meio, aí mesmo em casa, que deseja se reconciliar, voltar a ter essa paz com Deus em meio à tormenta, nos procure. Nós somos esta igreja maravilhosa, a Igreja Batista aqui em Aldeota. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço.